Olha só que imagem interessante, pessoal. O meu carro ali de fundo e um mini carro ali que eu trouxe do Japão. Um mini alto, tá? Esse carro vai me ajudar hoje a explicar para vocês a função do diferencial, porque é um carrinho de controle remoto que eu trouxe do Japão, porém ele tem as mesmas funções de um carro real. Vocês vão ver o que eu estou falando. Esse carro ele tem amortecedor com óleo, diferencial, tração integral permanente. Ele vai me ajudar aí. Hoje ele vai ser meu automodelo, aí me ajuda. Olha que imagem interessante, né? Bom, vamos lá. Função do diferencial, pessoal. Logicamente que eu não poderia fazer isso com o meu carro, né? Eu não tenho como elevador aqui para colocar ele e mostrar por baixo. Mas eu vou utilizar aqui essa miniatura para vocês entenderem a função de um diferencial e a sua importância no sistema de tração de um carro. Então, com certeza, no final do vídeo, vocês vão estar entendendo até mesmo mais sobre o seu próprio carro. Porque, afinal, todo carro é tracionado, né? Não importa se o seu carro tem uma tração normal, simples, 4x2, né? Tração apenas em um eixo, ou se o seu carro é 4x4, né? E todas as variações, independentemente delas, vão precisar de um diferencial que é uma peça-chave. Bom, vamos lá. Ó, é um modelinho, como eu falei, que eu trouxe lá do Japão, praticamente perfeito, tá? Tem todas as funções de um carro aqui. Aqui você vai ter diferencial, aqui você vai ter uma tração 4x4 integral, permanente, amortecedores a óleo. Isso aqui é uma belezinha, trouxe lá do Japão, isso aqui vale caro, viu? Um novo desse aqui é uns mais de 3 mil reais se você for pesquisar aí na internet. Um usado é 2 e pouco, quase 3. Bom, vamos lá. Diferencial é esse daqui, tá, pessoal? E todo veículo tracionado, ou seja, que tem um eixo motriz que recebe uma força de um motor, ou seja, todos os veículos que estão rodando hoje, inclusive o seu, vão precisar de um diferencial no eixo em que ele receber a tração, somente, tá? Então, se o seu carro tem tração traseira, vai ter um diferencial aqui atrás. Se o seu carro tem tração dianteira, vai ter um diferencial na frente. Nesse carro aqui, o diferencial do carro, ele está escondido, tá? Mas olha que interessante, os braços axiais, amortecedores, tá? A óleo, como eu falei. É um carro de verdade, ó, ele tem amortecedor a óleo, tá, pessoal? Esse amortecedor aqui, se você abrir, ó, as molas aqui, ó, ele tem óleo aqui dentro. Ele tem a mesma função de um carro de verdade, tá? Ó. Então, como eu falei, o diferencial ele só vai no eixo motriz que recebe a força do motor, tá? Então, se for na trás, vai ser traseiro. Se for frontal, a sua tração do seu carro vai ser dianteiro. Se for tração 4x4, ele vai precisar de um diferencial atrás e um na frente, certo? Porque os dois eixos são motrizes, recebem a força do motor. Em casos de veículos 4x4 integral, permanente, como aqui, esse veículo ele não tem como trafegar apenas com ou na frente ou atrás, tá? Ele é sempre 4x4. Casos de Subaru, vários veículos hoje são assim. Você vai precisar ainda de um diferencial central, que seria esse daqui, vocês vão entender por que no decorrer do vídeo. Bom, vamos lá. Antigamente, quando os carros eles não eram tracionados por motores, né? Ou seja, estou falando lá da época das carroças. Qual que era a tração do veículo naquela época? Era o cavalo, certo? Eles amarravam lá o cavalo na carroça e ia que ia. Tá? Nesse caso não precisa de diferencial porque as rodas elas não eram linkadas através de um eixo. As rodas rodavam livre na carroceria. Eles davam um jeito lá de inserir a roda na carroceria ali por meio, né, de um parafuso, um negócio lá, e não tinha eixo, tá? As rodas ficavam livres ali, soltas, rodavam livre. Em caso de veículos motores, não é obviamente, se você tem um veículo com a tração, por exemplo, dianteira, vai ser necessário um eixo dianteiro para que ele receba a força do motor e esse eixo vai transferir a força para cada roda, certo? Porém, se não existisse um diferencial, concorda comigo que essas duas rodas, pelo fato de elas estarem ligadas para um eixo, elas estariam rodando com a mesma velocidade, certo? Porque elas estão ligadas através de um objeto físico, né? Um eixo, tá? Então elas vão rodar na mesma velocidade à medida que o eixo vai rodar.
Qual que é o problema disso? Numa curva para a esquerda, vamos imaginar uma curva para a esquerda, tá? A roda que está do lado de fora, ou seja, do lado direito, do lado de fora da curva, ela vai precisar percorrer um percurso maior do que a roda do lado de dentro, tá? Fisicamente falando, ela vai sofrer menos atrito, né? Ou seja, a roda que está do lado de dentro, a roda do lado esquerdo do eixo motriz, vai ter mais resistência, tá? Do que a roda de fora. E se elas rodassem na mesma velocidade, o carro ele começaria a derrapar, tá? Então, por isso a necessidade das rodas rodarem livres, ou seja, elas vão rodar mais rápido ou mais devagar, de acordo com a resistência naquela roda. Então, se uma roda tem menos resistência, ela vai rodar mais rápido. Se uma roda tem mais resistência, ela vai rodar mais devagar. Então, é de acordo com a resistência, tá? O diferencial, ele faz justamente essa função. Ele dá vamos dizer assim, a possibilidade das rodas rodarem livres, de acordo com a resistência de cada roda. É essa peça que faz essa função. Então aqui está o eixo e o diferencial, que é um conjunto de engrenagens, vai dar esse movimento livre às duas rodas para que o carro possa fazer a curva ali tranquilo, sem ficar derrapando, tá? A roda vai acompanhar de acordo com o percurso ali que o carro está fazendo. Bom, nos casos de veículos com tração nos dois eixos, como eu falei, 4x4, como no caso desse carro aqui, né, o veículo for integral permanente, né, ou seja, a todo momento ele vai estar tracionado com os dois eixos, ele vai precisar de um terceiro diferencial, que é o central, que é esse aqui, tá? Então o diferencial frontal está aqui, escondido nessa carcaça embaixo, nesse cárter, mini cárter. Aí você vai ter o diferencial central e o diferencial traseiro. E qual que é a função do diferencial central? Uma vez que ele está localizado no cardan. O cardan é essa barra de ferro que leva a força, tá, para os eixos, tanto dianteiro quanto traseiro, tá? O cardan. Qual que é a função do diferencial central? Da mesma forma que as rodas de cada eixo motriz vão precisar de um diferencial para dar movimento livre a cada roda, os eixos, cada eixo também vai precisar, de acordo com a situação, ter mais força ou menos força. Então vai depender da situação, do percurso, se é uma subida, se é uma curva. Vai depender da situação em que o carro às vezes vai precisar de 60% de força na frente, 40% atrás, ou o contrário, né? Então vai precisar de um diferencial central para fazer esse balanço, ou seja, para disponibilizar movimentos livres para cada eixo. Da mesma forma que o diferencial em cada eixo dá movimento livre às rodas, o diferencial central vai dar movimento livre para cada eixo em casos de veículo 4x4 integral permanente. Porque se não existisse um diferencial central, caso desse carro aqui que não tem diferencial central, por isso que ele não é integral permanente, ele é integral sob demanda. Através de sensores, quando o carro vê necessidade, ele joga a tração 4x4. Passando a necessidade, ele vai lá e desativa, ou seja, na maior parte do tempo, esse carro aqui vai estar tracionado apenas com tração dianteira, tá? Porém, existe um botão lá que eu aperto que ele vai travar o carro no 4x4 permanente, que é o caso desse carro aqui. Porém, ele não tem um diferencial central. Então, o que vai acontecer? A força ela vai ficar travada em 50% atrás e 50% na frente. E o carro ele não poderia circular nessas condições pelo mesmo motivo que cada eixo necessita de um diferencial, ou seja, vão haver circunstâncias em que o carro vai precisar de mais força na frente ou atrás, e se o carro ficar travado em 50-50, vai forçar todo o sistema de tração e vai acabar, logicamente, quebrando peças como acoplamento do 4x4, o próprio diferencial, caixa de transferência. É por isso que ele tem um sistema que desativa o 4x4 integral permanente passando de 40 km por hora. Ele vai lá, desativa e ele volta para o modus operandi normal dele, que é o 4x4 sob demanda. E qual que é o problema do diferencial em casos de atoleiro? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora vocês vão entender. Então vamos imaginar que esse carro aqui só tem tração na frente, tá? Imagina que é o seu carro. E você está lá num atoleiro, num local de difícil acesso, um off-road mais pesado, e de repente o seu carro ele ficou assim, ó, suspenso, com uma roda apenas com tração, a outra suspensa, sem resistência nenhuma, né?
enquanto que a outra tem muito resistência, o carro está atolado lá. E qual que é o problema do diferencial nesse caso específico? Porque o diferencial, como eu falei, ele vai mandar mais força para qual roda? A que tem menos resistência. E é justamente a que vai estar aqui, ó, sem tração nenhuma, né? Sem atrito nenhum, perdão, sem atrito nenhum, né? Ou seja, o diferencial ele vai jogar mais roda para essa que está suspensa, que é a roda que tem menos resistência, enquanto que a que deveria ter na tração, a que deveria ter mais força no caso, é justamente essa, que é a roda que tem atrito, a única que poderia tirar o carro dessa situação. Então o carro ele não sai mesmo do atoleiro, né? Vai ficar mais difícil de sair do atoleiro porque o diferencial vai estar mandando mais força para a roda com menos resistência. No caso, não a que está atolada, a outra. Então o carro vai ficar girando em vão. E qual que é a função de carros que tem uma tração mais própria para o off-road, uma tração projetada para isso? É por isso que existe o bloqueio no diferencial, que é justamente isso. Você vai apertar um botão, uma alavanca que tem lá dentro do carro, que ele vai desativar o diferencial, a função do diferencial. Nesse carro, o motor vai passar a mandar a força, né, igual para as rodas, o eixo no caso, ele vai mandar força 50% para uma roda e 50% para outra, como se fosse ali uma roda linkada a outra através de um componente físico, que no caso é o eixo, e que não tem diferencial, ou seja, ela vai rodar com forças iguais. E aí nesse caso, com o bloqueio no diferencial, o carro vai ter mais chance de sair, porque aquela roda que o diferencial estaria prejudicando, que seria a roda que tem atrito, né, ela vai estar rodando com mais força do que se não existisse o bloqueio no diferencial, se o diferencial estivesse atuando, entendeu? Então o bloqueio no diferencial é essencial para esse tipo de situação, porque ele vai mandar força igual para as rodas, como se não existisse um diferencial, e você vai ter mais possibilidade de sair do atoleiro. E aí vão ter carros que sobem até parede, com bloqueio nos 3 diferenciais. Vai ter carro que vai ter aqui bloqueio atrás, vai ter carro que vai ter bloqueio na frente, vai ter carro que vai ter bloqueio na frente e atrás, e no central, 3 bloqueios no diferencial. Aí o carro ele vai subir qualquer coisa. Beleza, pessoal? Então essa é a função do diferencial e a sua importância em todos os veículos motorizados com 4 rodas, né? Que são aí, como eu falei, né, conectados aí através de um eixo. Haverá necessidade de um diferencial e em casos extremos de off-road, é por isso que o diferencial, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários aí que eu vou tirar todas as dúvidas com o maior prazer. Aquele abraço, Sabadão.